Agora, esta chamada está sendo gravada. Muito bem, pessoal. Nós vamos agora começar mais uma aula da nossa programação no canal Fentanews através da sua mentoria MyFenta. A mentoria MyFenta, ela possui 5 pilares. As aulas, que é isso que está acontecendo aqui, o clube da revista, as anestesias filmadas e também nós temos o Spotify. Esses 4 pilares ao lado da mentoria MyFenta constituem as 5 bases, os 5 pilares da nossa mentoria MyFenta. A anestesia e o rim é o nosso tema de hoje. Quem acredita que o rim seja apenas um órgão responsável pela excreção de metabólicos e a manutenção do equilíbrio ácido básico e volêmico está enganado. É o rim fundamental em relação à nossa hematopoiese, a eritropoetina, importantíssima na produção da massa eritrocitária. Ela vai auxiliar muito do ponto de vista fisiológico e é utilizada, inclusive, como medicamento para pacientes renais crônicos. Aliás, pacientes renais crônicos, dificilmente a gente consegue manter uma hemoglobina acima de 8. É um grande desafio. A eritropoetina, ela tem como principal efeito colateral, quando usada clinicamente, a hipertensão arterial, mas ela ajuda muito pacientes, inclusive, que não são renais crônicos, como, por exemplo, situações em que você precisa fazer esterectomias extensas em pacientes que já estão anêmicas, por conta, por exemplo, de miomas que sangram muito. É, portanto, uma substância importante, produzida pelo rim e que está diminuída no rim em estágio final, e é também usada clinicamente. Em relação à composição dos fluidos corpóreos e à volemia, o rim participa de maneira muito intensa. Em relação à volemia, nos estados em que nós temos excesso de líquido, o peptídeo natriurético, ele é liberado pelo coração e nós vamos ver que ele dilata a arteríola aferente, nós vamos entender isso daqui a pouquinho, aumentando a filtração e fazendo com que o organismo elimine mais líquido. Quando o contrário ocorre, hormônios produzidos pelos núcleos supraóticos do hipotálamo e armazenados pela hipófise, né? São o hormônio antidiurético, a vasopressina, ele é liberado e age sobre receptores de aquaporina localizados nos ductos coletores, nos tubos coletores, aumentando a reabsorção de água em situações de hipovolemia. Da mesma forma, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, através do aparelho justa glomerular, localizado próximo à arteríola aferente, nós vamos ver também com a produção da renina, ele vai ser muito importante a tentar mitigar essa hipovolemia, aumentando a retenção de água e sal através da angiotensina 2 e aldosterona. É, portanto, o rim um órgão decisivo na manutenção da composição de fluidos e volemia. Em relação à eliminação de toxinas, né, ele é absolutamente essencial. Uma atenção especial à insulina, que é inclusive metabolizada no rim, pacientes com rim em estágio final e diabéticos, né? A gente sabe que o diabetes e as glomerulonefrites, ao lado da hipertensão arterial, são as grandes causas de insuficiência renal crônica. Muitas vezes, esses pacientes diabéticos, quando eles começam a fazer muita hipoglicemia, ou seja, aquela dose de insulina que antes dava muito bem para ele, começa a ser excessiva, a gente tem que desconfiar de decréscimo da função renal. E são os rins, ao lado do fígado, elementos importantíssimos na depuração de drogas, né? O fígado, através do metabolismo de fase 1, que é o citocromo P450, e fase 2, que é a conjugação, torna as drogas hidrossolúveis para serem eliminadas na bile ou eliminadas pelos rins, né? E os rins são muito importantes nisso daí. Em relação ao metabolismo ósseo, não é diferente.
Particularmente, nós vamos ver no túbulo contorcido distal, né? E na parte grossa, ascendente da alça de Henle, ocorre reabsorção de cálcio. O paratormônio age nesses locais, reabsorvendo o cálcio. E a vitamina D, o ciclo dela passa muito pelo rim também. A renina, a gente comentou, né? Fundamental, substância do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela vai ser produzida pela mácula densa, pelas células justaglomerulares, toda vez que há, como eu comentei, uma hipoperfusão ali, uma sensação de hipovolemia, e nós vamos ver daqui, ao longo da aula que essa hipovolemia não precisa ser uma hipovolemia real, pode ser uma hipovolemia relativa, má perfusão, como acontece nos estados de insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose, né? Então, isso aí vai perpetuar e fazer a síndrome hepatorrenal, né? A gente sabe que na aula de fígado, anestesia e fígado, na semana de fígado, a gente estudou que na síndrome hepatorrenal, o rim entra em insuficiência não por uma alteração fisiopatogênica intrínseca dos néfrons, é uma isquemia renal, basicamente por ativação desses sistemas, desses hormônios a mitigarem a perfusão renal. O mesmo acontece na insuficiência cardíaca congestiva e também nas hipovolemias reais, né, como sangramentos e desidratações. Mas a intenção é muito boa do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema tenta segurar líquido. Só que nem sempre essa é a verdade do que está acontecendo. Durante anestesias e cirurgias, né, grandes impactos vão acontecer na função renal. Nós vamos ver que o risco de lesão aguda renal durante anestesias vai até 30% em cirurgias cardíacas e de abordagem sobre a artéria aorta. Então, é muito importante, nós vamos ver, ao médico anestesiologista manter a hidratação, manter pressão arterial média adequada. Essa lesão renal aguda pode estar presente em até 50% em pacientes de UTI e pode aumentar a mortalidade no pós-operatório também em até 50%. E a questão dos diuréticos, né? Nós vamos falar ao longo desta aula da grande ilusão de que se você faz um manitol, uma furosemida e aumenta o ritmo urinário, você está evitando a lesão renal aguda. Não há substrato nos trials que justifiquem isso. Sim, é necessário, nós vamos observar ao longo da exposição, que esse fluxo de diurese se mantenha acima de 0,5 ml quilo-hora, particularmente a parte de 20 ml é preocupante, mas não há substrato nos meios acadêmicos que justifiquem que esses diuréticos vão evitar a lesão renal aguda. Essa imagem mostrando o que a gente falou, as inúmeras funções dos rins, né? Chamando a atenção acima à direita ao metabolismo ósseo, inclusive na insuficiência renal crônica, nós vamos ter aí perda de uma fragilidade óssea, maior tendência a fraturas, né? Na tentativa do paratormônio compensar a hipocalcemia, que é a marca registrada da insuficiência renal crônica. Também a questão eritrocitária, da excreção de metabólitos, né? Nós vamos ter um acúmulo de metabólitos, basicamente excretas nitrogenadas, como ureia, creatinina, vamos ter até aquele típico hálito de amônia, né, em fases mais avançadas da doença renal. E a questão também da regulação da volemia, o distúrbio hidroeletrolítico, né? Então, nós vamos ter aí hiperpotassemia, hiponatremia, hipocalcemia, né, no paciente com insuficiência renal, acidose, hipertensão arterial, congestão pulmonar, tudo isso nós vamos ver que vai ocorrer quando a função do rim não vai bem. Aqui lembrando da importância da lesão renal aguda, que pode estar presente em até 5% dos pacientes, né, internados, em até 50% dos pacientes de UTI, e em anestesia geralmente varia de 1% a 5%, mas pode atingir 30% em cirurgias cardiovasculares e sobre a aula. Lembrando da importância da lesão renal aguda e os fatores que levam à lesão do néfron, né? Então, nós temos embaixo à esquerda a nefrotoxicidade de alguns fármacos, chamando a atenção dos contrastes iodados, né, que lesam o néfron através de inúmeros mecanismos e que há também uma grande ilusão de que, lançando mão de manitol, botando esse paciente para urinar mais, nós vamos mitigar essa lesão. Ledo engano, apenas a N-acetilcisteína, através do seu poder de varredor de radical livre, já demonstrou proteger os pacientes dessa nefrotoxicidade. Nós temos até fatores removíveis e não removíveis, que concernem
a nefrotoxicidade dos contrastes, né? Então, nós temos aqui pacientes de sexo feminino, portadoras de doença renal, mais velhas, representam um grupo de risco. E fatores removíveis, né, que é o paciente que está instável dinamicamente, que está em uso de drogas nefrotóxicas, que podem ser retiradas, como alguns antibióticos. Nós vamos ver daqui a pouquinho numa ilustração. Temos a questão dos anti-inflamatórios também, né, dentro da nefrotoxicidade. De fato, eles podem lesar os néfrons por dois mecanismos. O mecanismo inflamatório, tá, imunológico, e o mecanismo das prostaglandinas por isquemia. Nós sabemos que algumas prostaglandinas protegem os rins, e o anti-inflamatório, se você insistir nele, eles, por diminuírem essas prostaglandinas, pode ocorrer lesão renal. Entretanto, eles são importantes na abordagem multimodal, que uma anestesia também, que cause muita dor, muita liberação de simpático, nós vamos observar ao longo da exposição que isso atrapalha o rim também. Acima à esquerda, a questão da falência cardíaca, eu já comentei, hipoperfusão em nível do sistema renina, angiotensina, aldosterona na mácula densa, e isso aí vai levar a uma isquemia renal e lesão renal, lesão aguda renal. A hipovolemia, o sangramento, a desidratação, também por ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai lesar, né, pela própria hipotensão que se estabelece também, vai lesar. E situações intrínsecas, né, a reumatologia, né, glomerulonefrite membranosa, glomerulonefrite rapidamente progressiva, vasculites, lúpus, né, esclerose sistêmica progressiva, uma série de doenças que vão lesar intrinsecamente o parênquima, o glomérulo, e que representam uma causa importante também de lesão renal aguda e rim em estágio final, né, ao lado da hipertensão arterial e ao lado do diabetes. Nós vamos estudar ao longo dessa exposição que o que acontece é que quando alguns néfrons são lesados, isso gera hiperfiltração em outros néfrons. E esse processo vai levando a uma esclerose, uma fibrose renal, que vai levando o rim a estágio final. Essa imagem ilustra bem isso, né? Chamando a atenção que o rim, que já tem uma diminuição da reserva, né, e da função, acima à direita, na vigência de uma AKI, né, Acute Kidney Injury, lesão renal aguda, ele não vai ter reserva, então ele vai fazer essa hiperfiltração mais rápido, fibrose, esclerose, e vai arrumar no sentido do End-Stage Renal Disease, ESRD, abaixo à direita. Já à esquerda, acima, o rim saudável, que tem boa função e boa reserva, no mesmo desafio, né, na mesma Acute Kidney Injury, na mesma lesão renal aguda, ele vai ter a capacidade de se regenerar e vai ficar saudável. Aliás, os biomarcadores urinários, né, que é a grande moda hoje, chamando atenção para o AKI1 e o NAG, né, que inclusive nos mostra prognóstico, eles conseguem apresentar durante a propedêutica um indicativo de lesão renal aguda antes de alterações da creatinina, sem que haja necessidade de biópsia ou uma análise da urina microscópica, que exige um profissional treinado. Tudo isso pode ser feito com calma depois. E ele dá diagnóstico de lesão renal aguda, esses biomarcadores urinários e plasmáticos, e inclusive traça prognóstico. Então nós vamos conhecê-los daqui a pouquinho. O processo de filtração renal, ele é um processo que precisa de uma cabeça de pressão aí, que na realidade vai ser a resultante da cabeça de pressão que chega até os rins, né, que tem que ser de pelo menos 80 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. A gente sabe que o rim ele tem uma autorregulação de 80 a 180 de média, e nós vamos subtrair desses 80 de média a pressão hidrostática e a pressão oncótica intravascular. Aí vai sobrar, em nível glomerular, na intimidade do néfron, 60 milímetros de mercúrio de pressão de filtração. Com essa pressão, as moléculas que têm 20 nanômetros ou menos passam pelas fenestras, tá? E são depuradas muitas vezes de maneira passiva, e alguns eletrólitos são depurados de maneira ativa, por bombas. Sabe-se
que há uma presença de ânions, né, proteínas carregadas eletricamente de maneira negativa, favorecendo aí a eliminação de cátions, ok? E dificultando mais a eliminação de ânions. Aqueles ânions que precisam ser eliminados através de um trabalho de gasto de energia, o são através de bombas, como a de sódio e cloreto, importante na alça de Henle, a bomba de sódio e potássio, a TEPase, importante em todos os pontos do néfron, dos túbulos, exceto a alça descendente fina e a alça ascendente fina. Essas bombas de sódio, potássio e TEPase estão presentes na alça ascendente grossa da alça de Henle, no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal, tá? E são muito importantes. As células mesangiais são células que têm ação imunológica e também contrátil. Nós vamos ver que elas são muito importantes na autorregulação do fluxo glomerular, agindo nas arteríolas aferentes e eferentes. Toda vez que essas células querem aumentar o fluxo para aumentar a diurese, elas dilatam, elas se relaxam e dilatam a arteríola aferente. Toda vez que quer diminuir a diurese, contrai a arteríola eferente, diminui, fecha a torneira para o glomérulo. Aliás, esses glomérulos, né, estão mais presentes no córtex renal, onde tem a maior parte da vascularização, da perfusão. Nós sabemos aí que na proporção de 7:1, eles estão mais presentes no córtex do que na região justa medular. E na medula, nós vamos ter mais a presença dos ductos coletores e da alça de Henle, principalmente dos néfrons justa-medulares, onde essa alça é mais longa e mergulha na profundidade da medula. Então, esse ultrafiltrado, uma vez formado, cai na cápsula de Bowman e aí vai caminhando pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, distal e ductos coletores. E toda vez que a gente fala em secreção, é algo favorecendo a excreção. Então, quando uma substância é secretada, por exemplo, a gente sabe que a creatinina ela não é reabsorvida, ela só é secretada. Isso favorece a excreção. E toda vez que a gente fala que uma substância é reabsorvida, isso favorece a retomada dela para o sangue e antagoniza a excreção. Tá? A unidade morfofuncional, portanto, é o néfron, nós temos 1 milhão em cada rim, ilustrando aí a proporção de 7:1 dos néfrons, como eu coloquei, a lembrança do aparelho justo-glomerular, a importância da sua ativação, inclusive simpática com os receptores beta, nós vamos ver, a importância desse fluxo sanguíneo renal, que consome 25% do débito cardíaco, e é autorregulado de 4 formas, né? Pela forma intrínseca, que é aquela margem de 80 a 180 de média, a autorregulação túbulo-glomerular, que é perpetrado pelas células mesangiais. Toda vez que a gente está hipervolêmico e quer urinar mais, o organismo quer jogar líquido fora, as células mesangiais relaxam, mediadas por hormônios, como peptídeo natriurético, né? Dentre outros, e aí ocorre um aumento do fluxo glomerular e o paciente vai aumentar o seu débito urinário. Toda vez que o paciente está hipovolêmico, essas células mesangiais vão contrair, fazendo vasoconstrição da arteríola aferente, fechando a torneira para o glomérulo, retendo líquido, como é o caso do estímulo da angiotensina 2, que age nessas células, no hormônio antidiurético também, aldosterona. Tudo isso, a gente está falando da autorregulação também hormonal, né? Então, essas substâncias todas é regulação hormonal. Sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopressina, peptídeo natriurético agem nessas estruturas. E, finalmente, a autorregulação nervosa. Nós sabemos que há uma inervação de T4 a L1 e o sistema nervoso autônomo simpático, ao agir nos receptores beta, lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona, deflagra a produção da renina, que é o primeiro dominó. Então, essa imagem, ela resume a parte anatômica que a gente comentou, né? Enfatizando aí os vasos arqueados, que em última análise vão formar ali um tufo arterial, a arteríola aferente formando esse tufo arterial dentro do glomérulo, e a arteríola aferente monta uma rede peritubular com as vênulas, né? E tudo que é reabsorvido cai nas vênulas e volta para o nosso organismo. E tudo que é secretado vai cair dentro dos túbulos, né? E vai ser excretado. Então, como mostra
a frase abaixo aqui dessa imagem é excreção e filtração, menos a reabsorção, mais secreção. Tudo que é secreção favorece a excreção. E tudo que é reabsorção antagoniza a excreção. Não é verdade? E aqui está bem claro o esquema de como é que é um néfron. Bom, então, em última análise, dependendo de como essa filtração vai ocorrer, como esses túbulos vão funcionar, nós vamos ter um ritmo de filtração glomerular. Esse ritmo de filtração glomerular, num paciente normal e com reserva normal, ele vai estar entre 100 e 120. O paciente, à medida que vai envelhecendo, nós vamos ver, ele vai perdendo aí, a partir dos 20 anos de idade, independente de ter doença ou não, cerca de 5 a 10 de clearance de creatinina. Então, esse clearance de creatinina já vai ficando aí com a idade entre 60 a 100. Mas ainda é verdinho, ainda é normal. Bom, entre 40 e 60 já é considerado uma insuficiência renal leve. Entre 25 e 40 já é considerado uma insuficiência renal moderada. É nesse momento, entre 25 e 40, que os sinais e sintomas começam a aparecer. Hipertensão arterial, edema subpalpebral, hálito de amônia, né? A gente tem que lembrar que o fígado produz a ureia, né, através da junção de duas moléculas de amônia com CO2, produzido lá no fígado, né? Então, se a gente começa a acumular muita ureia, ela lembra cheiro de amônia, porque ela é feita de duas moléculas de amônia. E a ureia, ela de fato aumenta no paciente renal crônico. Então, quem dá o hálito de amônia não é a creatinina, é a ureia, tá bom? Abaixo de 25 já é uma doença renal mais avançada, já mais grave, e abaixo de 15, a gente já fala que é o rim em estágio final, e se isso aí for caindo para 10, o paciente vai ficando dialítico, vai dependendo aí de 3 sessões de diálise por semana para sobreviver, senão ele faz acidose, hiperpotassemia. Esses pacientes fazem nessa fase acidose e hiperpotassemia com muita facilidade, inclusive dentro de um procedimento anestésico. Um paciente aí nessa faixa de 20, 15 de clearance, ele pode até não estar hipercalêmico, mas se você deixa reter um pouquinho de CO2, se ele desidrata um pouco, ele faz hiperpotassemia, faz arritmia, ele para, dá problema no pós-operatório, né? E se isso aí perdurar por mais de 3 meses, nós vamos ver nas escalas Riffle, pode ser considerado até rim em estágio final. Novamente, mostrando aí tudo aquilo que vai influenciar na equação que calcula, né, o clearance. Nós vamos ver que, inclusive, existem fatores que interferem na creatinina, como, por exemplo, a etnicidade, né, pacientes que são dotados de uma massa magra maior, como algumas raças, como população do Caribe e tudo mais, né, algumas raças que são privilegiadas em termos de massa muscular, podem ter uma creatinina mais alta. O peso, o sexo, a idade. Aliás, pessoal, a creatinina, né, que é uma substância derivada da creatinina, que é uma substância derivada da creatina, ela sofre interferência de outros fatores. Nem sempre uma creatinina alta ou baixa é uma função renal boa ou ruim, tá? Mas como ela não é reabsorvida, ela só é secretada, ela foi eleita para classificar o clearance de creatinina. O clearance de creatinina é o gold standard até hoje. É barato, simples e funciona bem, principalmente na população global, no paciente não crítico. No paciente crítico, a creatinina altera um pouco a sua farmacocinética, pela alteração do volume de distribuição, alteração de massa magra, mas como screening é muito bom. Aqui, um túbulo contornado proximal e a atuação da bomba de sódio e potássio até PASE, que manda 3 sódios no sentido do sangue à direita, a reabsorção está no sentido da esquerda para a direita, porque o sangue está do lado direito, e traz de volta 2 potássios. Tá? É nesse ponto aqui onde ocorre a maior reabsorção de sódio. 70% do sódio absorvido, ele ocorre aqui no túbulo contornado proximal. Essa é a ilustração, é da alça de Henle, onde cerca de 15% do sódio reabsorvido ocorrerá aí. É o ponto de grande reabsorção de água de maneira passiva e reabsorção de cloreto de sódio de maneira ativa.
é um mecanismo de contracorrente, que à medida que essa alça vai entrando na intimidade da medula, a medula vai ficando cada vez mais hipertônica, tá? E a alça de Henle, ela desce de maneira fina, tá? Sem a ação de bombas, ascende e na sua parte grossa, observe as setas em vermelho mostrando a ação da bomba. Então, é a parte ascendente grossa da alça de Henle que se assemelha ao ducto contorcido distal e proximal no que concerne a ação de bombas. Aqui, uma ilustração do aparelho justaglomerular, a mácula densa, né, local repleto de receptores adrenérgicos beta-1. Então, uma anestesia mal conduzida do ponto de vista de analgesia, que não mitiga a resposta neuroendócrina ao trauma, vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e vai isquemiar esse rim. Poxa, Vinícius, mas se eu fizer uma multimodal com desmedotemidina, peridural, tudo bem, vai mitigar, mas pode dar hipotensão. E a hipotensão você falou que pode levar a lesão renal aguda também. Você falou no início da aula que a melhor maneira de evitar lesão renal aguda não é ficar fazendo diurético, é hidratar de maneira certa, guiada por meta, e manter uma pressão acima de 80 de média. Sim, é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai ficar nesse equilíbrio. Fazer uma peridural, fazer uma multimodal, para não deixar esse paciente sentir dor, não deixar ele estressar, né? Não deixar ele acordar. E com isso você evitar a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e com isso você evitar a isquemia renal pela angiotensina 2, que vai isquemiar ali a arteriolar aferente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode permitir que esses elementos da analgesia multimodal produzam hipotensão. Então, a gente pode lançar a mão de uma hidratação adequada e, eventualmente, algumas drogas, algumas aminas simpático-miméticas que, usadas em baixas doses, não vão comprometer a função renal. Aqui, uma ilustração de uma das 4 formas autorregulatórias, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente acabou de mostrar, ao lado da vasopressina, peptídeo natriurético, é uma das formas, a gente acabou de mostrar. Essa aqui é uma outra forma, que é a autorregulação intrínseca, né? O sistema renina-angiotensina é a autorregulação hormonal, né? Aqui ela é chamada intrínseca, porque os vasos se adaptam nessa faixa de 80 a 180, mantendo, como mostra o gráfico, a perfusão, né, glomerular constante. Então, em pacientes, principalmente que são hipertensos crônicos, pessoal, a gente não pode permitir hipotensão, principalmente com pressão arterial média abaixo de 80. Novamente ilustrando a autorregulação hormonal, onde hormônios como a angiotensina 2, né, vão fechar a torneira para o glomérulo, e outros hormônios como o peptídeo natriurético atrial vão abrir a torneira. Aqui, a autorregulação chamada túbulo glomerular, perpetrada pelas células mesangiais, que quando contraem, fecham a torneira para o glomérulo, diminuindo a filtração, e quando relaxa, aumenta essa filtração. E aqui, o quarto pilar, que a gente comentou lá no início da autorregulação, né, do fluxo glomerular, que é a via nervosa ou parácrina, né, onde de T4 a L1, né, nós vamos ter aí o sistema nervoso autônomo inervando a rede vascular renal, principalmente agindo no receptor beta-1 em nível da mácula densa. É por isso, pessoal, que quando a gente dá um beta-bloqueador para um paciente, tá, para tratar, por exemplo, a hipertensão arterial, essa pressão não cai só porque o beta-1, ao ser bloqueado no coração, vai fazer o coração bater mais devagar e com menos inotropismo, não. A pressão cai também porque um propranolol, por exemplo, ele, ao bloquear o receptor beta-1 da mácula densa, e com isso evitar a formação de angiotensina 2, ele, na realidade, o que ele faz? Ele age como se fosse uma losartana, sabe? Porque toda essa cascata vai ser inibida, né? Então, aquele angiotensinogênio que é produzido pelo fígado e transformado pela renina em angiotensina 1, a angiotensina 1, ao passar lá pelo pulmão e ser transformada em angiotensina 2 pela ECA, e a angiotensina 2, que é um vasoconstritor potentíssimo, né,
Ao agir na arteríola aferente, fazendo vasoconstricção, diminuindo a filtração glomerular, levando a isquemia renal e ainda retendo líquido ao estimular a aldosterona, todo esse processo vai ser mitigado pelo beta-bloqueador, porque o primeiro dominó da cascata é a ativação do receptor beta-1 adrenérgico lá na mácula densa. Quem vai produzir é renina, né? Então, a associação de um beta-bloqueador com o losartan, com o captopril, né, também, que é um inibidor da ECA, é uma associação sinérgica. O fluxo sanguíneo renal é comentado também que é igual ao fluxo renal plasmático dividido por 1 menos o hematócrito. Isso costuma ser questão de prova. Então, gente, falando um pouquinho mais do clearance de creatinina, né, aquilo que eu estava comentando com vocês. A creatinina é muito ruim em pacientes críticos para mensurar a função renal, porque esses pacientes têm alteração do volume de distribuição, ou eles podem estar muito inchados, depletados, eles podem estar mal alimentados, desnutridos, sarcopênicos, né? E a creatinina deriva da creatina. Então, a massa magra prejudicada, nós vamos ter aí um falseio muito grande da interpretação. Ainda assim, como eu estava comentando, o clearance de creatinina, por ser prático, barato, e a creatinina não ser reabsorvida, apenas secretada, ele é o gold standard, né? Já a ureia é reabsorvida. E essa é a explicação pela qual, naquelas situações de insuficiência renal pré-renal, gente, isso é uma coisa muito interessante, e essa insuficiência renal pré-renal, que ocorre por hipoperfusão renal, por hipovolemia, ela não acontece só nas desidratações, nos choques hipovolêmicos ou hemorrágicos. Ela acontece também nas hipovolemias relativas, como acontece na síndrome hepatorrenal, no cirrótico, que está com ascite, né? Porque não chega líquido lá direito. Isso acontece também na insuficiência cardíaca congestiva, onde você tem uma síndrome cardiorrenal, né? Então, aí, o que vai acontecer? Uma vez ativado aquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, a ureia, ela aumenta a sua reabsorção. E com isso, nós vamos ter a famosa proporção acima de 20:1 da insuficiência renal pré-renal. Muito mais ureia, que uma vez reabsorvida vai aumentar o seu nível plasmático, a creatinina não é reabsorvida, e ela só é secretada, e essa secreção não altera nesses eventos, então nós vamos ter um aumento muito maior da ureia do que da creatinina no plasma. Importante lembrar também que pequenas alterações da creatinina plasmática podem representar quedas grandes do clearance de creatinina. A relação entre elas é de uma hipérbole. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Nós vamos mostrar uma imagem daqui a pouquinho que ilustra bem isso. E mais de 3 meses com a creatinina muito aumentada, nós vamos ver na escala de Riffle, ela aumentada mais de 3 vezes durante mais de 3 meses, isso pode ser até ruim em estágio final. Aqui essa imagem que eu prometi para vocês, da relação entre creatinina plasmática e o ritmo da filtração glomerular. Então, observem vocês, uma creatinina, por exemplo, de 0,81 pode estar relacionada a um clearance acima de 100. Já uma creatinina de entre 3 e 4 já pode estar relacionada a um clearance abaixo de 40, ou seja, um rim já arrumando para estágio final quase, né? Porque abaixo de 25 já é uma insuficiência renal o quê? Grave. Entre 25 e 40 já aparecem os sintomas. Então, a relação é de uma hipérbole. Essa creatinina, como mostra a imagem, ela é normal num homem adulto de 0,8 a 1,3, tá? Miligramas por decilitro, que vai dar aí entre 60 e 100 miliosmol por litro. Já a ureia, ela fica numa faixa aí próxima de 20. A ureia, gente, ela sofre uma interferência absurda de estados de desidratação, de dieta, tá? Ela não é boa para mensurar a função renal. Agora, quando ela está acima de 50, geralmente há alguma disfunção renal. E quando ela está baixa demais, pode ser inclusive hepatopatia, que a gente tem que lembrar mais uma vez, 2 moléculas de amônia mais uma de CO2 forma a ureia em nível hepático. Aqui, a equação do clearance de creatinina, né? 140 menos a idade vezes o peso ideal, dividido por 72 vezes a creatinina plasmática. E as mulheres, a gente tem que tirar 15% disso, porque elas têm menos massa magra. Observem vocês que com a idade, como eu comentei, a partir dos 20 anos vai caindo aí entre 5 e 10 a filtração. É um processo natural. Aqui,
as causas, né, de insuficiência renal. A insuficiência pré-renal, sangramento, desidratação, cardiopatia, cirrose, as causas renais, hipertensão arterial, diabetes mellitus, não é verdade? Glomerulonefrites, que são as grandes causas de rim em estágio final, né? Glomerulonefrite, diabetes e hipertensão. E as causas pós-renais, tumor de próstata que infiltra ali, qualquer tumor pélvico que vai infiltrar o trígono vesical, tumores de bexigas avançados, ligadura acidental de ureter bilateral, cálculo renal bilateral, né? É uma série de situações que podem levar a pós-renal. E o resultado que ocorre, né, na pós-renal, na pré-renal e na intra-renal. Na intra-renal, tipicamente, essa relação ureia-creatinina vai ser inferior a 10:1. Na pré-renal, pelo motivo colocado, vai ser acima de 20:1. E na pós-renal, vai ser entre 10 e 20:1. E essa lesão renal aguda, que é o início de tudo, pessoal, é o início do rim em estágio final, a gente tem que insistir mais uma vez com vocês. Não melhora com diurético. Não há trabalhos que mostram que botar esse paciente para urinar vai melhorar. Pelo contrário, a furosemida ela pode ser nefrotóxica, o manitol pode ser nefrotóxico. Mas a orientação da literatura, sim, é manter um ritmo acima de 0,5 ml quilo-hora, particularmente sinal vermelho quando cai abaixo de 20 ml hora. Então, para isso, a gente tem que manter uma pressão normal, acima de 80 de média, e uma boa hidratação guiada por método. Antes tratar um pulmão encharcado do que um rim em estágio final. E o início de tudo é a lesão renal aguda. E esses biomarcadores, eles são um fator prognóstico e diagnosticam de maneira precoce. Tá? Nós vamos conhecer os biomarcadores urinários, que são importantíssimos. A microscopia da urina, ela não perdeu o seu valor. Continua sendo fundamental um técnico treinado avaliar aqueles cilindros, né? Então, por exemplo, se você tem uma hematúria e essa hematúria ela não tem cilindro e não tem dismorfismo, fala mais a favor de algo em nível de bexiga, em nível de ureter. Agora, se é um sangramento urinário e tem dismorfismo eritrocitário e esses cilindros estão hemáticos, com esses eritrócitos agarrados neles, fala a favor de uma glomerulonefrite, de um sangramento mais alto. Presença de proteína, né? A proteinúria, que vai dar aquela urina espumosa, que é um outro sintoma clássico, né, do paciente renal crônico, também é importante. Então, a microscopia da urina, ao lado dos biomarcadores, é fundamental na análise da lesão renal aguda e acompanhamento desse paciente. A biópsia, fundamental, ela vai mostrar se você tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, se você tem uma glomerulonefrite membranosa, que é a glomerulonefrite do adulto, né, que cursa, inclusive, com trombose, com diminuição da antitrombina 3. Então, a biópsia ela vai estratificar bem, mas ela é cara e não é livre de complicações como sangramento. E a gente tem que lembrar que o paciente renal crônico, ele tem as plaquetas alteradas, ele tem uma alteração da função plaquetária ali, por dificuldade daquelas proteínas associadas ali ao mecanismo de ação, inclusive, do clopidogrel, né, de antiagregantes, que são proteínas fundamentais para conectar uma plaqueta a outra, é o que a gente chama de agregação. Isso vai estar diminuído no paciente renal crônico. Ele tem alteração plaquetária, né? Então, há sempre o risco de sangramento. A ultrassonografia ela é importante no acompanhamento e os contrastes, né, gente? O único medicamento que mitiga a lesão renal aguda por contraste é a N-acetilcisteína. Aqui, mostrando esses biomarcadores urinários, chamando atenção abaixo e à direita para o NAG e para o KIM1. São muito marcadores prognósticos, tá? Cada parte do glomérulo chamando atenção para a cistatina C, tá? E para a própria creatinina, que são marcadores glomerulares, ok? E cada pedacinho desse néfron vai ter biomarcadores. Eu convido vocês a printarem essa tela e estudarem bastante esses biomarcadores, que eles estão sendo cada vez mais estudados, são um fator prognóstico e servem de rastreio precoce para a lesão renal aguda antes que a creatinina comece a subir. Aqui, uma imagem de uma análise microscópia da urina,
mostrando a importância dos cilindros, como eu comentei, da proteinúria. Nessa imagem, a classificação, né, de Riffle, que eu também já falei, que mostra que quando você tem um aumento de 50% da creatinina plasmática básica ou um aumento de 0,3, já coloca o paciente no critério Riffle de risco de lesão renal aguda. Quando esse aumento já é aí o dobro, já é uma injúria. E quando ele é o triplo, pode ser até uma falência. E se isso perdura por mais de 3 meses, pode ser rim em estágio final. Os sintomas da insuficiência renal crônica, né, quando esse processo se perpetua, ocorre aquela hiperfiltração glomerular, vai lesando, a fração de filtração glomerular vai caindo abaixo de 45, né? Quando começa a cair abaixo de 45, a gente já vai ter aí uma moderada, e aí começa a aparecer os sintomas. Apneia do sono, problemas para dormir, dispneia, né? Ortopneia, perda do apetite, edema subpalpebral, cansaço extremo, pele seca, coceira, fasciculações pela hiperpotassemia, urina espumosa, hálito de amônia. Nessa imagem, lembrando os fatores de risco modificáveis e não modificáveis que colocam o paciente em risco de lesão por contrastes, né? Eu comentava com vocês, mulheres, idade avançada, doença renal crônica à esquerda e os fatores modificados. Deixar esse paciente mais normotenso, sem drogas nefrotóxicas, né? E como é que nós, médicos anestesiologistas, pessoal, vamos lidar com esse paciente com risco de lesão renal aguda? Olha, o sevoflurano, ele tem que ser usado de maneira cuidadosa. Quando a gente usa menos de 2 litros de fluxo de gases frescos, a gente sabe que esse sevoflurano pode produzir o composto A, e esse composto A ele é nefrotóxico. O isoflurano, ele é ainda mais seguro do ponto de vista renal que o sevoflurano, porque o sevoflurano tem um metabolismo aí de 3, 4%, o iso de 0,2%. O desflurano é ainda mais seguro, só 0,02%. Então, os halogenados são seguros de uma maneira geral para os rins. Os anti-inflamatórios não hormonais, se por um lado eles são ruins para o rim, quando você insiste no uso dele, principalmente em pacientes que estão precisando muito das prostaglandinas para proteger o rim, leia-se, pacientes chocados, cardiopatas, cirróticos, não é verdade? Por outro lado, se você não usar de jeito nenhum anti-inflamatório em pacientes de risco para lesão renal aguda, que são pacientes do sexo masculino, acima de 56 anos, hipertensos, cardiopatas, não é verdade? Com ascite. Se você nunca usar anti-inflamatório não hormonal no paciente de risco para lesão renal aguda, você perde também na medida que você vai permitir que esse paciente sinta dor, que não haja um bloqueio da resposta neuroendócrina ao trauma e vai acabar ativando também a renina, a angiotensina e vai ter perfusão renal, hipoperfusão renal. Então, a gente tem que trabalhar naquela balança. Usar anti-inflamatório sem exagerar, no contexto multimodal e mantendo o paciente bem hidratado e com a pressão normal. Tá? A dopamina, ela age nos receptores ali DOPA da região da circulação renal, melhorando a perfusão. Então, portanto, a neuroleptonalgesia, né, aí, representada pelo droperidol, associado ao fentanil, né, o droperidol especificamente, que é um neuroléptico, não tem um bom perfil renal e deve ser evitado em pacientes renais, porque bloqueia o receptor dopaminérgico e piora a perfusão. Já os outros anestésicos venosos, os opioides, propofol, cetamina, desmelotriptidina, são todos seguros, exceto a meperidina, que pode acumular o metabólito normeperidina, que em renais crônicos pode dar crise convulsiva. Aliás, a meperidina é uma droga que está sendo abandonada porque ela é taquicardizante, ela tem uma molécula muito parecida com a da atropina, tem um perfil cardiovascular ruim. Pacientes que tomam antidepressivos e tomam meperidina pode dar reações idiosincrásicas, vicia muito, é o opioide que mais pode deprimir o bebê. Então, assim, é uma droga que ficou muito abandonada. E a morfina, que é uma droga de primeira linha, muito usada na dor crônica, principalmente na dor crônica oncológica, ela deve ser evitada ou usada com muita cautela no paciente com disfunção renal, porque um dos seus metabólitos, a morfina 6-glucoronato, pode dar depressão respiratória tardia em pacientes renais crônicos, porque é um metabólito ativo e que depende dos rins para ser depurado. E o cuidado com a proteção renal, né, gente? Isso passa pela sequência de interpretação da diurese.
Então, quando a gente pega uma bolsa e vê que está com pouca urina, isso tem que passar por uma interpretação que segue um algoritmo. Então, esse algoritmo de interpretação, ele passa primeiro pelo débito urinário. Esse débito urinário está baixo por quê? Então, a primeira desconfiança nossa vai ser em relação ao sistema. O sistema está bem montado? Se for mulher, pode estar na vagina. Se for homem, você pode ter insuflado o cuff da sonda vesical dentro da uretra. Pode ter obstrução. Resolveu o sistema, a gente passa para a nossa anestesia. Será que essa diurese está baixa porque eu estou hidratando pouco? A gente está hidratando guiado por meta? Cadê o ultrassom à beira do leito? Cadê a janela de carro? Cadê o cálculo do VTI? Cadê o delta PP? Não é? Cadê a associação de colóides em baixas doses com cristalóides? Não é verdade? Né? Prestigiando mais o cloreto de sódio nas hiponatremias e o ringue quando não há hiponatremia. Não é verdade? A pressão está normal? Ela está respeitando a autorregulação intrínseca? Está acima de 80? Principalmente no hipertenso? Ok? Aí a gente parte para a cirurgia. É uma cirurgia videolaparoscópica, onde o pneumo peritônio piora a perfusão renal? É uma cirurgia pélvica, onde afastadores estão tracionando a bexiga e ureteres? A posição está de Trendelenburg, que piora também a drenagem para a bolsa? Pode ter ocorrido uma ligadura acidental do ureter? Essas perguntas precisam ser feitas. Aqui, o composto A, que é o sevoflurano quando perde uma hidroxila e é nefrotóxico, portanto, devemos usar um fluxo de gases frescos acima de 2 litros. Aqui, a lembrança da importância dos diuréticos, né? Onde os tiazídicos agem predominantemente no túbulo contornado distal, inibindo ali aquelas bombas de sódio e potássio até paz. Os diuréticos poupadores de potássio, eles agem ali quase que nos ductos coletores, no final do túbulo contornado distal. Eles têm como inconveniente ginecomastia, né? Eles têm esse inconveniente. Os diuréticos de alça, eles vão agir justamente no ponto da alça de Henle, onde há a presença do transporte ativo, porção ascendente grossa. E os diuréticos osmóticos, no caso, o manitol, que pode ser usado na dose de 0,25 a 1 grama por quilo de peso, ele vai puxar o líquido ao aumentar oncoticamente o intravascular, e ele vai também agir na medula renal, fazendo com que ela perca aquela capacidade de concentração. Tá? Agora, todos esses fármacos têm efeitos colaterais, chamando atenção para a nefrotoxicidade do manitol, a possibilidade dele produzir hipernatremia e hipopotassemia, chamando a atenção da hiperpotassemia e ginecomastia da espironolactona, que é droga de primeira linha na insuficiência cardíaca, inclusive, e uma grande diferença dos tiazídicos e o diurético de alça. A furosemida, o ácido itacrínico, aliás, o ácido itacrínico é o único diurético de alça que pode ser usado em quem é alérgico a Bactrim, a sulfonamida. Tá? Os tiazídicos, né, que são os principais representantes no tratamento da hipertensão arterial, quando a gente fala de monoterapia, que são drogas muito elegantes, são as drogas que mais aumentam a depuração de sódio, né, porque agem no ponto onde o sódio é muito reabsorvido ainda. Eles podem produzir, como os diuréticos de alça, hipopotassemia, alcalose metabólica, mas há uma diferença importante entre eles, e essa diferença é o cálcio. Os diuréticos de alça levam à hipocalcemia, já os tiazídicos levam à hipercalcemia, tá? Além de outras alterações metabólicas, como aumento aí do ácido úrico, né, do colesterol. Eles comentam que os tiazídicos têm um perfil metabólico ruim. E finalizando a nossa aula, né, nós vamos rumar para diálise nas situações de rim em estágio final, 3 vezes por semana, ou em situações onde há muita congestão pulmonar, muita acidose, muita hiperpotassemia, né? A diálise hoje, a terapia de substituição renal, é importantíssima durante transplantes, inclusive hepáticos, é importantíssima hoje em ambiente de UTI, né, na abordagem do paciente crítico. Não é livre de efeitos colaterais, ela pode ser
peritoneal, principalmente em pacientes diabéticos, né, a diálise peritoneal, que é muito prática no paciente diabético. Não é livre de efeitos colaterais, tá? Como, por exemplo, o que ceifa a vida do paciente dialítico, estatisticamente, o infarto agudo do miocárdio, pelas oscilações hemodinâmicas que acontecem durante a diálise. Então, a maior causa de morte no paciente dialítico são cardiovasculares. Muito bem. Então, pessoal, quando a gente fala de rim, anestesia e o rim, a gente fala de tudo isso, né? A gente fala de um órgão que vai participar de inúmeros pilares da nossa homeostase. E o canal Fenta News, através da sua mentoria MyFenta, fica por aqui. Obrigado a todos.